Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Ecos da Fé. Hoje eu gostaria de começar, falando sobre algo que, desde que eu ouvi esse verso bíblico, sempre me tocou o coração. E é um verso que fala, que o amor lança fora o medo. Onde há o verdadeiro amor, não vai haver medo. Então, o estudo principal que a gente vai ter aqui hoje é um pouquinho sobre o medo. É óbvio que ele é muito mais abrangente, eu mesmo gostaria de estudar mais. Aconselho a cada um de vocês a se aprofundarem a respeito do medo, afinal, ele é uma emoção, que todos nós sentimos, que faz presente na nossa vida e que é importante. Mas, como qualquer outro sentimento, ele não pode ser o que vai direcionar nossas escolhas e nossas ações. Então, eu preparei um PowerPoint para que eu possa me organizar, não deixar o vídeo tão longo e que eu possa também lembrar de falar alguns aspectos que eu acredito ser importantes. Óbvio que não dá para falar tudo, tem muita coisa para se refletir, muitos pensamentos vão ficar para vocês, mas eu espero ajudar vocês a pensar a respeito sobre o medo e a questão do medo e o amor juntos, tá? Vou preparar aqui a apresentação para nós. O verso de 1 João 4, verso 18, vem dizendo: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E tem mais um pouquinho falando nesse próprio verso, que daqui a pouco a gente vê o verso por completo, ok? Mas antes de falarmos, sobre esse verso, temos que entender o que é o medo, ok? A palavra medo, no estudo etimológico dela, vem da palavra latina metus, o medo é, para nós aqui do Brasil, no português, brasileiro, vem da palavra metus, Como uma língua latina, nós vemos esse medo vindo dessa palavra. Mas do grego, inclusive a palavra que aparece no texto grego, que nós temos ali em 1 João 4, verso 18, a palavra é phobos. E quem é esse Phobos? Phobos se refere ao Deus, é um Deus que infundia medo nos soldados quando eles estavam na batalha. Ou seja, ele dá uma ideia de pavor, por isso a palavra fobia, vem desse grego, porque é uma pessoa quando ele tem esse medo exacerbado que acaba atrapalhando ela a viver. Então, o Phobos ele conseguia colocar, infundir um medo nesses soldados que espalhavam, eles saíam apavorados, literalmente, do local da batalha, por causa desse sentimento, dessa emoção que eles sentiam, que faziam eles se acovardarem. Agora, o que é o medo? Eu peguei aqui é, duas definições que eu encontrei. Uma é: o medo é uma reação a um estímulo externo ao corpo ou à mente, tá bom? Então tem um estímulo externo, uma ameaça externa que a mente reconhece como algo que pode ferir o corpo, ou então alguma agressão no aspecto psíquico da pessoa, Ou seja, vai ferir o que há na mente dela. Uma outra definição que eu acredito ser mais clara, é essa daqui, ó. Estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada, tá bom? Então, ele sente uma ameaça que pode correr algum risco, muitas vezes ele não consegue racionalizar aquilo, Ele só vê e sente, joga-se uma emoção, ou seja, um aspecto químico que cai sobre todo o corpo dele, que faz ele sentir coisas diferentes, ok? Então, é uma emoção, é uma questão química que acontece no nosso corpo. Então, se é uma questão química, é uma questão que Deus nos preparou, nos fez com ela, E aqui nós temos algumas respostas ao medo, Quando acontece, tem despeja essa química, os neurotransmissores, eles acabam lançando essa química no nosso cérebro e espalha pelo corpo. O que acontece com o nosso corpo? As respostas ao medo costumam ser o quê?
essa que a gente vê, essa menininha aí, né? Que ela está fugindo para não ser esmagada pela pedra, né? Então, uma das respostas é a fuga. Toda essa preparação química e essa mudança no nosso corpo é se preparando ou para fugir, né? É, ou então, e a gente vê, né? O medo, ele é algo necessário. No caso, ela precisa fugir ali, senão algo muito sério acontece. Se a pessoa realmente tem alguns problemas em sentir medo, ela terá dificuldades na vida, né? A gente tem até um super-herói que é denominado o Homem Sem Medo, que é o Demolidor, né? Mas realmente, não ter o sentimento de medo, você não ter medo é não entender os riscos que o mundo ao redor te oferece. É não entender que uma coisa pode fazer mal para você, tá bom? É óbvio que muitos desses medos são irracionais. No caso dela, não é nem um pouco. Sim, precisa se fugir. Outra resposta é essa que nós vemos aqui. Muitas vezes, quando a gente está numa situação que é assustadora, que a gente não entende, que o seu cérebro reconhece como um grande risco para você, você paralisa. E a gente vê que tem umas pessoas que têm essa resposta mais constantemente. Não consegue responder rapidamente a um risco, a um perigo que está ali imediato, né, ao redor dela. Então acontece aquela paralisia. A química que é despejada no teu corpo te deixa sem reação, né? As pernas parecem imóveis, você não consegue parar de olhar para aquilo que tanto te assusta, mas as reações fisiológicas, né, acontecem. Então, isso é uma das respostas, que não parece ser uma resposta, mas você não consegue dar nenhuma outra resposta, porque você está realmente paralisado. E a outra, que é uma das comuns, né, junto com a fuga, né, teu corpo, ao menos a intenção do seu cérebro é te preparar para uma dessas duas, que é o fugir ou então lutar. E aqui a gente entra, né, quando a gente vê essa última, que é a de lutar, a reação de lutar mostra que o medo, ele não é só aquele do Phobos, aquele deus que assustava, que fazia com que os sentimentos, as emoções faziam com que a pessoa abandonasse a batalha, né? Não, o medo também nos prepara para lutar, deixa nosso corpo pronto para batalhar. Então, aqui, o que acontece aqui? Quando o medo está instalado em nós, nós fugimos, e quando fugimos, não é só de uma pedra que corre atrás de nós. Nós podemos estar fugindo de uma situação que nos incomoda, de algo que a gente tem medo de passar. Por exemplo, passar vergonha em público. Então, eu não vou discursar, eu não vou aparecer em público, eu não vou me expor em público. Então, por medo, você deixa de fazer muitas coisas que talvez você tenha um desejo muito profundo de fazê-las. Mas deixa de lado por função do medo, né? Então, aí é o medo dominando as suas escolhas. Também, o medo pode paralisar, ou seja, você não pensa a respeito daquilo, não consegue tomar uma decisão, não consegue nem pensar bem em tais situações. E o medo também pode fazer você ser agressivo, você atacar aquilo que você tem medo, você ser grosseiro com aquilo que você tem medo, você humilhar ou então ironizar aquilo que você teme. Então, essas são reações do medo que normalmente a gente não associa. Por quê? Para você, quem tem medo, foge. Quem tem medo se paralisa na situação. Mas não, o medo faz você agir também, você atacar, você agir de maneira emotiva naquele momento. Então, você responde com a agressão. E isso sem pensar, sem racionalizar, né? É, aqui a gente tem o texto completo, mas antes assim da gente falar sobre esse texto completo, você pode ir lendo aí, eu gostaria de dizer a respeito do medo, né? O medo, apesar de tão necessário assim para cada um de nós, né? Nós fazemos muitas coisas
ou não fazemos muitas coisas porque nós tememos, né? E por isso, apesar de ser um sentimento necessário para cada um de nós, ele não pode ser o sentimento que domina nossas ações. É a razão que deve dominar as nossas ações. Quando eu digo razão, tem uma palavra bíblica que é mais aproximada para a razão. A razão é uma maneira secular de dizer, né? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso é sobre a sabedoria. E quando se fala em sabedoria, se fala no elo que você tem para com Deus. Por isso que diferenciam tanto razão e sabedoria, mas eu as aproximo por quê? Quando alguém fala que algo é racional, é porque é a melhor resposta que se pode dar para aquilo na situação. E quando a gente fala de sabedoria, também tem essas características. Mas para saber a verdadeira resposta correta, né, o cristão ele acredita que precisa do Espírito Santo, precisa de Deus. Então, para se ter sabedoria, só com Deus. É óbvio que no meio secular não há necessidade de colocar isso para com Deus, tá bom? Gostaria de fazer esse comentário. E aqui o nosso texto, né? Um texto que, desde a primeira vez que eu li ele transformou meu coração e me fez refletir sobre muitas coisas. Porque você pode ter medo, por exemplo, um jovem, um adolescente como eu tive, de ser rejeitado por alguém que você ama muito. E muitas vezes você pode achar que aquela é a pessoa para você ficar e tudo deveria dar certo. Tudo deveria ocorrer de tal maneira que vocês ficassem juntos. Só que o medo, ele atrapalha muito o que você vai fazer, as escolhas que você vai tomar, como você vai se aproximar da pessoa. E, e a gente sempre, quando gosta muito de alguém, a gente fica perguntando, será que é amor? E aqui mostra o que o amor faz. O amor, quando a gente fala aqui, não é o amor romântico, é o amor de Deus. A palavra para amor aqui é ágape. E ágape, um dia eu vou explicar para vocês, é um amor completamente diferente de todos. Era um amor menos valorizado. E é o amor que o apóstolo Paulo colocou e conectou este amor ao amor de Deus. O apóstolo João também, ele falou que ágape, Deus é ágape. E esse ágape é diferenciado de tudo, ok? Vamos ver um pouquinho sobre esse amor. Não dá para mim falar muito sobre o amor, mas não dá para não falar nada, né? Porque o amor é um objeto de estudo e deveria ser para todos nós, por toda a Bíblia, para a gente aprender o que é esse amor, para a gente conseguir entender, porque é o amor que Deus rege a humanidade. E Ele quer que a gente pratique este amor. O texto vem dizendo, como eu acredito que a maioria já leu, ó, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, tá bom? Aqui o temer não é que nem temer a Deus, tá? Que é o temer de realmente ter medo, agir por medo ou não agir por medo. O amor tem várias características que o envolvem que não permite que ele seja injusto, que não permite que ele deixe de olhar para a melhor forma para cada ser humano. O amor olha para o outro e tenta fazer o melhor por ele, responder da melhor maneira e também fazer justiça, mesmo que atinja esse outro que você está olhando. A justiça também é um aspecto bem complexo. E, então, são coisas, são temas que eu não vou conseguir, né, abordar, completar tudo aqui, né, mas tem que ser nosso objeto de estudo por toda a vida. Não acredite que em algum momento você vai parar e concluir tudo isso. Mas quanto mais você estudar, mais você pode se aproximar desse amor. E isso é essencial para todos nós, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Aqui fala que o amor produz tormenta. Tormenta é sofrimento, é um sofrimento causado. Quem causa o sofrimento aqui é o medo, né? Alguns falam que o amor, na nova versão internacional, fala que o amor ele está ligado à punição. Então, o amor não, perdão, o medo está ligado à punição. E por isso, se há o amor, ele não vai temer ser punido.
né? Mas aqui eu gosto mais dessa versão, né, da revista atualizada, que mostra que o medo que produz o sofrimento e o tormento. E é assim mesmo. Quem reconhece o medo que sente, sabe que é dessa forma. E o medo, a angústia, a ansiedade está por toda parte. Né? Inclusive, a ansiedade é o mal do século XXI, muitos dizem. Agora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, de acordo a gente vai aprendendo a amar, porque nunca chegamos no amor perfeito, que o amor perfeito é Deus. Mas de acordo a gente vai se aproximando dele, a gente vai jogando os medos fora. A gente não vai permitindo que o medo nos controle. Isso não significa que a gente não vai ver os riscos que estão ao nosso redor. Isso não significa que se vier uma pedra rolando para me pegar, eu não vou correr dela. Mas significa que isso não vai dominar todas as minhas atitudes. E principalmente quando o amor ele se preocupa com o outro, o medo não vai me deixar de não me preocupar com o outro, mesmo quando o outro é tão diferente. Talvez para deixar a coisa mais clara, eu gostaria de preparar alguns exemplos, né? Aqui algumas coisas que eu não sei se eu já disse, mas eu gostaria de dizer, ó, o medo é um sentimento humano que nos alerta para um perigo real ou imaginário. Isso daí, infelizmente, a maioria das vezes é imaginário, né? O medo, quando ele domina as ações das pessoas, fazem que elas ajam com base nesse medo. E aí não é pela razão, não é por algo concreto, mas sim pela emoção. E a emoção pode até surgir porque surgiu um pensamento, né, ou uma conclusão que seu cérebro tirou de que aquilo é um risco, e muitas vezes não é, né? Já o amor sempre procura agir da melhor forma e é mais racional, sábio, né? A forma mais racional e sábia. Ao menos o ágape, o amor exemplar de Deus, é assim, claro. Um dia eu posso apresentar aqui para vocês, eu tenho essa intenção, dos amores gregos, né, dos diversos amores, e como ele era visto pela sociedade grega, e como que isso acabou passando para a Bíblia que foi escrita no grego koiné, né? Um dia eu ainda apresento isso para vocês. Mas continuando no tema de hoje, ó, agora pense. Pense a respeito de algumas perguntinhas que a gente vai fazer. Você já deixou de fazer algo por medo? Ou fez algo por medo? Isso é uma investigação pessoal, ok? Mais uma pergunta. Você já percebeu que você deixou de fazer ou fez era irracional depois que você seguiu esse medo? Você já percebeu? Viu que depois que passou, que as emoções baixaram, você refletiu na situação, você falou: não fiz o que era correto. Eu errei. Eu fiz mal. Eu agi por medo. Né? Já aconteceu isso com você? Ou pior, você já tratou alguém mal só por causa do medo que você sentia? Se sim, você começou a entender por que o amor e o medo não coexistem. Porque o medo pode abafar o amor. Ou, ao contrário, quando você pratica os atos, anda pelo caminho do amor, o medo não vai ditar o que você vai fazer. Sentimos medo, entretanto, quanto amamos as pessoas, devemos ser racionais e lançar fora esse medo e agirmos de forma correta, é ir pelo caminho correto, fazer o que é melhor, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu tenho um exemplo, né? Não sei se vocês vão conseguir ler bem aí, mas aqui são uma preocupação com os muçulmanos, né? Os muçulmanos é uma preocupação principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não deveria ser essa grande preocupação, mas a gente importa preocupações muitas vezes, principalmente algumas igrejas evangélicas. Algumas igrejas evangélicas têm medo dos muçulmanos porque têm medo deles passarem o número de cristãos, simplesmente porque eles têm muitos filhos. E um dia isso naturalmente vai acontecer, é a soma que eles têm. E isso vai ser uma grande tragédia. Aí a minha pergunta é, por quê? Porque o cristianismo é a doutrina verdadeira, é a religião verdadeira de todos. Independente disso, né? Ainda a liberdade de cada um escolher sua religião
Ou o próprio evangelismo, se há mais deles, então significa que a gente tem que trabalhar mais e apresentar o Deus que nós conhecemos mais a eles. Mas seria um medo real? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o porquê muitos países acabam tendo uma xenofobia, né? Um medo, uma aversão pelaquele que é estrangeiro, porque ele chega e pode tomar o seu trabalho. E muitos usam gráficos assim para te encher de medo, e aí quando a gente está cheio de medo sobre uma classe, a gente pode agir muito mal com ela. Ó, aqui está o número de trabalho principal exercidos por muçulmanos. 3.865 e esse de azulzinho, e 1.223, né? As demais pessoas de tudo quanto é classe. E olha o outro gráfico, já comparado aos todos os trabalhos, não só os principais, aumenta mais. 4.133 muçulmanos e 1.274. É óbvio que esses dados podem ser muito manipulados para infundir em cada um de nós o quê? Medo ao muçulmano. E quando a gente está com medo e deixa esse medo guiar nossas ações, a gente faz piada, a gente humilha, a gente rebaixa. Perceberam isso? Não são atitudes, ao menos que a gente vê como próprias do amor cristão, do próprio amor de Deus, né? Principalmente por um motivo tão banal assim. O segundo exemplo é esse aqui, ó. Aqui é um casal homoafetivo que adotou uma criança, né? E eles estão ali, né? Andando, né? Num lugar público, numa praça. E sabe, isso causa medo para muitos, né? Pessoas, principalmente homoafetivas, se tocando, se abraçando ou até se beijando em público, né? Causaria um grande escândalo e isso causa que medo em muitas pessoas, que isso possa influenciar os filhos dela e eles também se tornarem homossexuais. É um medo que muitos têm e talvez por simples falta de conhecimento. Será que uma criança, só porque viu um casal de homens andando na rua, ou um casal de mulheres andando na rua, isso vai afetar ela para instigar o desejo sexual dela? Será que o que nós ensinamos em casa, o exemplo e o amor que nós passamos em casa, não seria de maior efeito para essa criança do que isso? É óbvio que o debate é muito mais complexo e muito maior aqui, né? Mas, de qualquer forma, a gente agrediria esse casal porque eles estavam ali simplesmente juntos? Eu lembro que esse medo ele é tão arraizado na nossa sociedade que a gente viu, eu já vi noticiado, vocês também já devem ter visto, que um pai e um filho estavam abraçados, né? Porque é uma família carinhosa, é uma família que se ama. Só o menino tinha 16 anos e o pai tinha seus 30 e pouco, né? 40 anos, e ainda aparentava muito jovens. Pai e filho estavam abraçados, né? Não sei por qual motivo, mas pode ser um afeto entre pai e filho, e foram agredidos como se fosse um casal de homossexual. Então, é irracional. O medo pode causar uma coisa irracional dentro de nós. A gente tem que ter controle sobre esse medo. Temos que pensar e refletir nas coisas, inclusive nos atos, que acabam sendo numa medida muito maior do que aquilo que o medo poderia proporcionar em nós. Mais um exemplo. Um exemplo que esse aqui deve que pode dominar muitos de nós homens, de que o filho, né, com todo o seu ímpeto, com todas as suas provocações, com todo o seu desrespeito, possa vir a dominar a casa de algum pai, de alguma mãe. E aí a nossa resposta para com esse filho que nós temos medo de ser ele o reizinho da casa, aquele que domina a casa, acabar num confronto que muitas vezes entra na vias de fato. Como eu já disse antes, o medo ele passa por todos nós. Nossos cérebros pensam em coisas que nos dão medo. E a gente muitas vezes está pronto para agir. E agir para que esse medo não se torne realidade. E aí o tormento que esse medo causa
pode separar famílias. E o exemplo 4 também entra nisso. O medo de que a sua mulher não precise mais de você, que a sua mulher tenha uma autonomia muito grande, que a faça feliz, e você não sinta que a principal fonte de felicidade dela seja você. Ou então que ela te abandone porque ela faz uma faculdade, vai ficar esperta e de repente te abandone. São riscos, mas será que essas respostas a esses medos, principalmente com violência, ou com afastamento, a gente congela com isso, a gente também pode fugir, ou seja, antes que ela me abandone, eu abandono. Tudo isso é o medo ditando que nós temos que fazer. O medo está muito presente na nossa vida. Quantas coisas eu já não fiz por medo? Quantas vezes eu lutei contra o medo e fracassei? Mas quantas vezes eu nem identifiquei que aquilo que eu estava fazendo era por medo? Por isso a gente tem que sempre ter uma autoanálise. O amor lança fora o medo. Eu não sei se vocês reconhecem essa imagem desse filme, né? Esse é o filme Casablanca. É um filme fantástico, né? Que mostra o sofrimento de um homem, que é o amor da vida dele, né? Tinha ido embora e de repente volta depois de anos. E ele está em Casablanca, que é um lugar na África, né? E está em meio à Segunda Guerra Mundial. E ele, que era uma pessoa influente na guerra e tudo mais, fica por vários anos bebendo, desanimado, por causa da perca desse amor. Imagina o que ele vê quando esse amor volta. Só que volta casado. E ele fica ainda mais na fossa e tudo mais. Mas o mais incrível disso é que, de acordo vai decorrendo, o sentimento dessas duas pessoas retorna. E emoções, sentimentos vêm para nós. Acabam nos tomando. Mas, quando nós paramos, refletimos, podemos ter uma atitude diferente. Aqui, ele que perdeu uma vez e agora ela vem e mostra que também ama ele e tudo mais, ele para e pensa, agora que ela casada está disposta a ficar com ele. E aí, qual a decisão que ele faz? Não, fique com seu marido. Eu tenho outro caminho para seguir. Então ele despede-se dela, ela volta para o marido e ele fica para realmente ser uma grande influência para tentar dar fim a essa guerra. Pessoal, esse filme é incrível. Eu nem sei se eu errei falando qual guerra que era, né? Se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Eu falei a Segunda, né? Mas é capaz de ser a Primeira. Então, isso mostra que muitas vezes, para não sermos dominados pelo medo, nós temos que permitir que o outro vá embora, que o outro possa ir. E muitas vezes, para fazer o que é certo, até mandar o outro embora. Até fazer com que o outro siga por outro caminho que não é o seu. E muitas vezes alguém que nós verdadeiramente amamos. Seja pelo sentimento romântico. Mas, olhando para o melhor de todos, você vai pelo amor de Deus. Aqui também nós temos, ó, quando a gente, ou seja, o que eu queria falar, no amor você tem que arriscar perder. Você pode perder sim, inclusive a vida, né? E aqui nós vemos um símbolo que normalmente eles tentam comparar equidade com igualdade, ou outra pergunta, o que seria verdadeira igualdade, né? Então, a gente pode ver aqui, né, que querem assistir o jogo de futebol, e aí, para ser igualitário, né, a gente coloca uma caixa para cada um. Né? Só que essa igualdade modifica alguma coisa? Dois conseguem ver, um ainda não consegue. Mesmo tratando da mesma maneira, ele não consegue atingir o nível dos outros. Não consegue aproveitar do jogo como os outros. Mas olha, o que aconteceu. Esse que é mais alto, que nem precisa de caixa, ceder a caixa para o outro, ficar sem essa caixa, para que todos possam ver esse jogo.
aí tem uma perca. Ele vai ganhar menos. Ele teve que ceder o caixote para que a coisa fique verdadeiramente igual. Então, pessoal, isso são coisas para a gente refletir. No amor, a gente pode perder, mas essa perca, ela é para o melhor, não para o pior. Então, isso é um pensamento mais sábio, mais espiritual, e é óbvio, eu não consigo completar todas as situações só com isso. Aqui, vou até diminuir aqui ó. Estamos prontos para perder? Essa é a pergunta. Estamos prontos para perder? E pensando nisso, vem aqui um último texto, né, que diz muito mais do que o que eu pretendo demonstrar aqui com ele, mas porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra que a gente não tem que ficar com medo de perder a vida, mas sim viver segundo a vontade do nosso Senhor Jesus, para que nós conseguimos uma vida ainda melhor. E não estou falando só da vida eterna, estou falando de uma vida aqui na Terra. Possamos ver sabedoria nessas palavras e modificar a maneira que nós lidamos com o medo, ok? Esses são os meus desejos. Espero continuar com essa série falando de emoções e tudo mais para frente, de acordo com eu for estudando, eu vou postando, ok? Então, até mais, pessoal. Espero fazer mais vídeos e espero que vocês tenham aproveitado bem eles.